Olá, querido. Olá, minha querida. Eu estou aqui nesse momento para a gente refletir um pouco. E o tema da minha reflexão nesse momento é sobre trabalho. Com toda essa situação de pandemia, todos nós estamos percebendo uma alteração muito grande na vida, na carreira profissional de muitas pessoas. A gente está analisando o quanto foi alterada a rotina profissional das pessoas. Você vai analisando todo o contexto e algumas pessoas foram liberadas para férias coletivas, outras pessoas tiveram seus horários alterados, outras pessoas elas desenvolveram mecanismos de trabalhar em casa. Enfim, a gente teve uma alteração muito grande dentro dessa área específica, dentro desse segmento específico, o trabalho. No entanto, a gente está aqui para fazer uma reflexão espiritual. Eu queria usar a questão dessa alteração de cenário no segmento do trabalho, do profissional, e pensar sobre o trabalho de Deus. Como Deus está trabalhando? Como Deus está fazendo a sua obra na vida, no contexto em que nós estamos vivendo hoje? Você já parou para pensar como Deus está trabalhando em você nesse cenário, nesse exato momento, nesse exato instante, o contexto de vida que você está vivendo? Será que Deus está realmente trabalhando num cenário como esse, no meio de um caos como esse? Porque se a gente for analisar, a obra principal de Deus, ela é realizada no homem, em mim e em você. Deus realiza a sua obra de forma completa, vasta, em vários pontos, lugares, circunstâncias. Mas se formos olhar para a Escritura, se voltarmos para o Gênesis, nós vamos ver Deus trabalhando na obra da criação, nós vamos ver Deus trabalhando no homem. Quando cria Adão, Deus põe a sua mão no barro, Deus do barro forma o homem e sopra nele fôlego de vida. Deus trabalha interna e externamente nesse homem. Dá vida a esse homem e Deus continua trabalhando. Diariamente, Deus se encontra com o homem e começa a sua obra e o seu trabalho, dando sequência ao trabalho inicial. E Deus, além de trabalhar no homem, ele dá trabalho ao homem. O homem iria arar a terra, o homem iria cuidar do jardim. Então, nesse tempo, nesse cenário, eu queria que a gente pensasse muito no aspecto de Deus estar trabalhando em mim, mas Deus também está trabalhando, fazendo a sua obra através de mim. Quando olhamos para a Escritura e quando fazemos a reflexão do Adão, nós lembramos que Deus é olheiro e de que o seu povo é chamado de barro, de vaso na mão do olheiro. Isso é o quê? Isso é o trabalho de Deus. Isso é a obra que Deus está fazendo no seu povo. Paulo chega a dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Deus está fazendo uma obra em nós. E Deus não para de trabalhar. Ele disse isso, Jesus disse isso quando foi questionado após ter curado, num sábado, um paralítico. Ele disse para aquela multidão: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é um Deus que está fazendo a sua obra. Será que hoje eu e você podemos nos ver num canteiro e Deus trabalhando na nossa vida? Eu queria pensar com você sobre isso, nesse momento de reflexão. Olha, eu estou lendo um livro fantástico da Bíblia, que é o livro de Esdras. E o contexto desse livro é o povo que esteve no cativeiro babilônico por quase 70 anos, ele é liberto pelos persas, e esse povo agora retorna para uma Jerusalém devastada. Uma Jerusalém que estava debaixo dos escombros. Então o povo tinha muito trabalho para fazer. O povo tinha a cidade
para reedificar. A igreja, ela não pode desmerecer, ela não pode esquecer a cidade. O povo precisava reedificar o templo, que era o palco da espiritualidade do povo. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando na nossa espiritualidade. E o povo também precisava restaurar e trabalhar em cima das suas próprias casas. Deus está trabalhando na minha e na sua família. Olha, eu quero usar justamente o contexto do livro de Esdras. Quero deixar para você algumas sugestões de textos bíblicos para você ler. E eu quero descrever aqui pelo menos 4 coisas essenciais para a gente entender sobre a obra de Deus, sobre o trabalho de Deus, tanto em nós quanto através de nós. Olha, para a gente introduzir o livro de Esdras, Deus estava trabalhando o tempo todo na vida do povo. Desde o momento em que o povo estava em desobediência, mergulhado no pecado, e Deus então permite a ida desse povo para o exílio, para o cativeiro babilônico, Deus estava trabalhando. Quando Deus usa os persas para oprimir e derrotar os babilônicos, a fim de que libertasse o povo judeu, Deus estava trabalhando na vida do seu povo. Deus estava trabalhando na história. Quando aquele povo sai da Babilônia e volta para a terra de Jerusalém, no trajeto, Deus estava trabalhando. Quando o próprio povo começa a reedificar a obra e enfrenta os inimigos, as adversidades, Deus estava trabalhando no meio do seu povo. Deus está todo o tempo trabalhando. Eu quero descrever 4 pontos extremamente importantes, 4 coisas estratégicas que você não pode esquecer sobre o trabalho de Deus em você e através de você. Primeira coisa, o trabalho, a obra de Deus, ela é imparável, não dá para pará-la. Nesse contexto de Esdras, muitas e muitas tentativas foram feitas a fim de que essa obra fosse parada. Eu indico para você o capítulo 5, versículo 3 e 4, quando o povo inimigo em volta daquela terra afrontou os filhos de Israel, tentando impedi-los de realizar a obra. Não deu certo. Vem uma ordem, então, da Pérsia, do rei Artaxerxes, de que aquela obra não poderia parar. Está no capítulo 6, versos 6 e 7. Está essa resposta. Essa obra é imparável. A obra de Deus não para. Na sua vida, Deus não para de trabalhar. Deus está se manifestando o tempo todo. É um Deus vivo que se manifesta, que opera a forma como Ele quer, mas intensamente. A gente olha para a igreja, a perseguição que a igreja sofre e a forma como o diabo e as estruturas tentam parar a igreja e parar a obra e não conseguem, porque é uma obra imparável. Segunda característica é que a obra de Deus, o trabalho de Deus, ela é orientada pela palavra de Deus. Consulta Esdras, capítulo 6, versículo 14, você vai ver que o povo estava até desanimado para a obra. Mas o que acontece? 2 homens se levantam com voz profética, Ageu e Zacarias. E a palavra profética então começa a nortear a obra de Deus. Se você quer que Deus trabalhe em você, abra teu coração para a palavra de Deus. Se você quer fazer a obra de Deus, use a palavra de Deus. Não vá na sua emoção, não vá na sua força, vá na palavra. É interessante, lá em Gênesis, que é a base disso, quando Deus começa a trabalhar e criar tudo, ele usava a sua palavra e disse Deus. E depois então ele criava. Faça o sol, a lua, as estrelas. E disse Deus, haja luz. A luz veio por causa da palavra. Deus faz a sua obra com base na sua palavra. Uma terceira característica que a gente encontra no livro de Esdras é que a obra de Deus, além de ser imparável, a obra de Deus, ainda de ser orientada pela palavra de Deus, essa obra traz alegria para quem a faz. Quando a gente olha para o capítulo 6 de Esdras, versículo 16, o povo jubilou, o povo se regozijou quando uma etapa daquela obra ela foi concluída. Querido, eu percebo que algumas pessoas estão tristes e pessoas, excelentes cristãos, estão vivendo uma vida triste, estão vivendo uma vida abatida, mas também estão vivendo uma vida de braços cruzados. Não estão colocando suas vidas à disposição de Deus. Olha, aproveita a oportunidade. Não tem algo que talvez possa produzir mais alegria depois da presença de Deus, é fazer a obra de Deus. É quando a gente permite Deus trabalhar em nós e permite Deus
ser glorificado através do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso ministério. Bacana? Quarta coisa que a gente percebe aqui dentro desse contexto sobre a obra de Deus. Ela é imparável? Ela é imparável. Nada para, nada impede. Segundo, ela é orientada pela palavra de Deus. Terceiro, a alegria brota naqueles que fazem a obra de Deus. Às vezes a gente chora, às vezes a gente geme, às vezes é aperto para cá, aperto para lá, é uma luta, dá vontade de parar. Mas tem uma alegria que nos invade quando a gente vê o resultado dessa obra. Deus seja glorificado, aleluia, glória a Deus por isso. Mas em quarto lugar, a obra de Deus é vitalícia. Consulte lá, Esdras, capítulo 6, versículo 18. Eles terminaram o templo, e o templo estava pronto, os sacrifícios poderiam ser feitos, aquela obra emocionou e empolgou aquelas pessoas todas, e aí, pô, a nossa obra parou, agora a gente não faz mais nada. Negativo, agora eles fariam uma escala de quem seria o sacerdote, quem seriam os levitas, quem seriam os porteiros. A obra não para, a obra é vitalícia. O sacerdócio cristão, o sacerdócio da igreja, ele não tem fim. A gente só para de fazer a obra quando o Senhor nos chama para a sua eterna glória. E esse é o desafio de viver e de ver o trabalho de Deus e ver Deus trabalhando tanto em mim quanto usando a minha vida para trabalhar na obra dele. Deus te abençoe. O trabalho da sociedade, home office, alteração para cá, gente parou de trabalhar. Deus não. Prepare-se. Abra teu coração, se coloque como um canteiro de obras. Senhor, trabalhe em mim. Senhor, o que tu precisa fazer na minha vida? E Senhor, trabalhando na minha vida, como eu serei ferramenta e instrumento teu de trabalho na vida de outras pessoas? Pensa nisso, querido. Deus te abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser.